Fala galera, beleza? Eu me chamo Kleber Martins e hoje eu vou mostrar para vocês o porquê que eu vou fazer um upgrade no meu quarto eixo rotativo. Vocês que acompanham o canal, vocês viram que eu montei, né, um eixo rotativo, né, que pode ser utilizado como quarto eixo rotativo, tá? E eu vou estar fazendo um upgrade nele, como vocês viram na capa do vídeo, né? Eu vou estar fazendo um upgrade mudando o redutor planetário que ele usa, tá? Que eu vou falar bastante sobre esse carinha, né? O principal motivo, né, do upgrade, da mudança, né? Então, um redutor planetário com a mesma redução, né? De 1 para 5, né? De 5 para 1. E também, né, eu decidi colocar um easy servo, né? Não é nem um servo motor e nem um motor de passo, é uma mistura entre os dois, né? Eu vou estar colocando um easy servo, tá? Com a mesma potência do motor que eu já tinha, né? 30 kg, né? 3 Newton, né? E esse também tem 3 Newton, só que quando a gente estava falando sobre easy servo, né? Ele tem um ganho maior, né? De torque e um ganho muito maior também de velocidade, tá? Então, para esse novo projeto que eu vou estar montando, eu vou estar utilizando então um redutor planetário de precisão, tá? Diferentemente do que eu tinha comentado no vídeo erroneamente, né? Eu tinha falado que esse era um redutor planetário de precisão, né? Só que esse daqui é um redutor planetário apenas, tá? Por que tem diferenças, né, entre redutor planetário de precisão e redutor planetário normal? Todo redutor planetário, todo sistema de movimentação, todo sistema de tração, todo sistema de deslocamento linear, né, ou rotativo, ele sempre tem folga, tá? Todos os sistemas sempre têm folgas. O que vai mudar é o tamanho dessa folga, tá? Dependendo do projeto que você for fazer, uma folga, né, ou uma distorção, né, uma tolerância, ela é aceitável ou não, dependendo do seu projeto. Por exemplo, você fabrica tábuas de carne. Uma tolerância de 0,1 milímetro, até de 1 milímetro, é irrelevante para o seu tipo de projeto, né? Agora, você está falando que você fabrica molde de injeção, moldes para fundição, peças técnicas, né, de precisão que vai utilizar em automóvel, em moto, em algum equipamento mecânico, algum conjunto mecânico, aí você precisa de mais precisão, tá? Só que existem peças que são precisas, que não precisam de tanta precisão assim, e peças técnicas, né, que exigem certa precisão, porque tem encaixes tolerâncias muito pequenas, tá? Então, sempre, dependendo de cada projeto, você vai utilizar, né, ou um redutor, ou outro redutor, ou um tipo de transmissão, ou outro tipo de transmissão, tá? Tudo vai de acordo com o que você deseja fabricar e com o seu custo também, né? Eu vou mostrar para vocês agora um pouco sobre essa folga, né? Essa tolerância que a gente tem, tá? Eu vou abaixar a câmera aqui e vou mostrar para vocês. É uma folga de posicionamento, tá? Então, vocês vão ver que é uma folga bem pequena. Ó, vocês conseguem ver, tá? Aqui eu coloquei até a chave, né? Porque quanto maior a gente deixa, né, a distância do eixo, do centro do eixo, para alguma ponta, em alguma extremidade, mais a gente consegue ver essa distorção, né? Essa folga que tem. Aqui ela tá caindo, né? Deixa eu apertar aqui, ó. Pelo barulho vocês conseguem ouvir, né, um pouco, né? Ó. Tá? Isso daqui é uma folga de precisão. Então, como eu disse, todo sistema tem uma folga de precisão. Essa folga de precisão, ela é de 25 arco-minutos, tá? Transformando essa folga, né, para graus, né, que aqui é um eixo rotativo e a gente trabalha em graus, significa que ele tem uma folga de 0,4 graus, beleza? Esse daqui é um redutor planetário, né? Esse que eu mostrei para vocês, deixa eu tirar aqui, ó. É um redutor planetário de dentes retos, tá? Então, as engrenagens por dentro dele tem dentes retos. Esse daqui é um redutor planetário de precisão que tem engrenagens helicoidais, tá? Vamos falar primeiro sobre a diferença de preço, tá? Porque isso é muito importante, afinal, sempre quando mexe no nosso bolso tem essa diferença, né? Então, esse redutor, ele tem uma folga de 25 arco-minutos, tá? É um redutor de engrenagens retas, né? E ele custou, né? Eu até falei para vocês no vídeo de eu montando ele, né? Ele custou R$230. Esse redutor planetário de precisão, ele tem uma folga, né? É muito importante já falar sobre a folga, né? Ele tem uma folga de menos de 3 arco-minutos, tá? Que significa, deixa eu ver aqui, converter aqui, que ele tem uma folga de 0,05 graus, tá? Uma folga muito pequena. Quando eu falo de redutor de planetário, de precisão, e esse outro que eu vou estar trocando, tá? Não significa que ele seja um redutor ruim, tá? Esse redutor, que eu já mostrei para vocês, que está no meu quarto eixo rotativo, ele é um excelente redutor, dependendo da aplicação. Se eu estivesse utilizando ele para fazer a redução de um motor de passo, né, para um redutor planetário, e depois utilizando numa cremalheira, essa tolerância, né, de posicionamento,
esse erro de posicionamento, né, ele seria praticamente irrelevante perto das outras folgas que a máquina tem, tá? Porque mesmo a cremalheira, ela tem uma certa folga, mesmo o fuso de esfera, ele tem uma certa folga, dependendo do micropasso que você estiver trabalhando na sua máquina, né, ele vai ter uma certa folga ou uma certa precisão, tá? Então não adianta você ter uma máquina que tem a precisão de 1 milímetro e utilizar um redutor planetário de precisão, porque não adianta nada, tá? A sua peça, o seu conjunto, né, da máquina ou do seu quarto eixo rotativo, ele tem que ser mais ou menos padronizado, tá? Então, se você está trabalhando com uma folga alta, não tem problema você colocar peças com outras folgas mais altas, tá? Agora, se você tem uma peça, né, de extrema precisão e você vai utilizar num conjunto que tem folga, não faz sentido nenhum. Você tem que ou trabalhar com peças mais com menos folgas, ou peças que você meio que abra mão, né, da parte de tolerância, tá? Então, como eu já disse, né, esse daqui ele tem uma tolerância, né, de precisão de posicionamento, né, de menos de 3 arco-minutos, que é 0,05 graus, tá? Esse redutor planetário foi R$560, tá? Então ele foi mais que o dobro desse outro redutor que eu estou utilizando. E também, né, em questão de precisão, ele tem entre 8 e 9 vezes mais precisão do que esse eixo que eu estou trabalhando hoje, tá? Por que eu estou mudando, né, esse meu sistema que eu trabalho hoje, tá? A princípio, né, eu não estou mais vendendo, né, esses eixos rotativos, tá? Esse vai ser o último que eu vou vender. Eu só vou esperar, né, terminar todo esse outro projeto e depois eu vou estar vendendo esse outro eixo rotativo. Por que eu estou trocando, né? Porque eu quero trabalhar com materiais mais duros, né? E eu quero ter trabalhos mais precisos, tá? Essa folga de posicionamento, ela praticamente não interfere na grande maioria dos trabalhos, ela não faz diferença nenhuma, tá, de estar lá. Só que para alguns trabalhos que eu desejo fazer, né, que eu desejo começar a fabricar, ela vai fazer toda a diferença, tá? Então, como eu já disse, depende do projeto que você vai ter uma necessidade específica, um orçamento específico, e você vai ter que comprar, né, adquirir a peça específica para o seu projeto, tá? Então, para o meu projeto atual, né, que eu estou construindo agora um novo eixo rotativo, tá? Eu não vou desmontar esse modelo, tá? Eu vou criar um novo modelo, então, que vai ter já um eixo de precisão, um redutor de precisão, vai ter um easy servo, né? E ele também vai trabalhar a estrutura, né, dele vai ser em alumínio, tá? Vamos fazer um projeto um pouco mais diferente, né, um pouco mais profissional. E falando também sobre eixo rotativo, tá? Eu já estou na fase final de conclusão, tá, do módulo de eixo rotativo para o nosso curso de Rotor CNC, tá? Se você não faz parte do nosso treinamento, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Esses são os últimos dias, na verdade, para você fazer parte do curso, tá? Tendo o valor dele parcelado em até 12 vezes, se eu não me engano, sem juros, tá? E também você vai ganhar de brinde, tá? Como fazer a parte de programação de eixo rotativo, tá? Então, se você pretende, né, fazer um curso de Rotor CNC e também pretende trabalhar com eixo rotativo, tá? Essa é uma chance meio que imperdível, tá? De você estar pagando um valor que eu vendo no curso tradicional. Você vai ganhar de brinde, né, como fazer a programação usando o Aspire, tá, do eixo rotativo, totalmente gratuito, tá? Então, depois do final desse mês, né, do final do mês de agosto, a gente vai ter um reajuste não, o preço vai continuar o mesmo, só que não vai ter o parcelamento sem juros, tá? E também para quem adquiriu o curso a partir do mês que vem, né, a partir de setembro de 2023, não vai ter incluso o módulo de quarto eixo, tá? O módulo de eixo rotativo, tá? Falando sobre quarto eixo, tá? Vou fazer uma pincelada rapidamente nesse vídeo, tá? Porque o tema já tá muito próximo, tá? Após o lançamento, né, do treinamento de eixo rotativo, treinamento exclusivo de eixo rotativo, você vai ganhar totalmente grátis o treinamento de quarto eixo rotativo, ou seja, você vai conseguir programar e operar uma máquina Rotor CNC com 4 eixos simultâneos, tá? Isso vai ser um brinde do treinamento de eixo rotativo, tá? Quem faz parte do nosso treinamento, quem faz parte do nosso curso de programação e operação de Rotor CNC, utilizando o Aspire, vai ter acesso ao treinamento de eixo rotativo utilizando o Aspire, tá? Não é esse bônus de quarto eixo rotativo, 4 eixos simultâneos, tá? É diferente, como eu já falei em outros vídeos, eu vou fazer vídeos mais mostrando mais a diferença do que a gente consegue, do que a gente não consegue fazer, né? Com eixo rotativo e com um quarto eixo rotativo.
existem diferenças, tá? E quando eu terminar de montar, né, esse outro novo projeto, né, com esse outro eixo rotativo, eu consegui pôr lado a lado, tá? E fazer simulações mostrando para vocês, né, o que o eixo rotativo faz e o que o eixo rotativo não faz. O que você vai precisar de um quarto eixo rotativo para fazer e o que você não precisa necessariamente de um quarto eixo rotativo para fazer, tá? Muitas pessoas têm essa ideia de, eu quero aprender a programar no quarto eixo rotativo. Só que às vezes a peça que a pessoa quer programar, um eixo rotativo simples, né, consegue estar suprindo a necessidade dela, né? Sem que ela invista mais dinheiro ou também que ela aprenda coisas novas, tá? Porque existe uma diferença grande entre programar, né, com eixo rotativo e programar 4 eixos rotativos, tá? É um eixo que você vai mover simultaneamente. Os programas são diferentes, tá? A gente consegue mexer em eixo rotativo utilizando o Aspire, tá? Sendo ter 3 eixos, né, de movimentação, um deles rotativo. Agora, quando a gente fala de 4 eixos simultâneos, um deles rotativo, a gente tem que partir para outros programas, tá? O Aspire, por mais que você ouça falar, né, as pessoas falarem de Aspire trabalhando com 4 eixos rotativo, o Aspire não trabalha com 4 eixos, tá? O Aspire só trabalha com 3 eixos. Um deles ele vai substituir pelo eixo rotativo, né? Então vai ser Z, Y e A ou Z, X e A. Tá? Ele não vai trabalhar com os 4 eixos simultâneos, tá? Ela só vai trabalhar com 3 eixos simultâneos, um deles vai ser rotativo. Bom, galera, o vídeo de hoje era isso. Se com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. É isso aí, a gente se vê na próxima. Até mais.